Você é mais forte do que imagina. Dose de energia número 181. Oi, gente, tudo bem? Hoje, segunda-feira, eu quero deixar um recado aqui para você começar a semana muito bem e lembrá-lo que você é muito mais forte do que você imagina. Eu queria que isso ficasse na sua cabeça, como ficou na minha, quando alguns anos atrás uma prima minha falou isso pra mim. Você é mais forte do que isso, ideia. Ela falou assim. Não sei nem se ela vai lembrar que ela falou isso pra mim, mas aquilo ficou na minha cabeça. E passou muito tempo até eu entender que realmente eu era bem mais forte do que aquilo. E do que eu tô falando? Na época, quando ela falou isso pra mim, eu estava na minha eterna luta de querer perder peso, de emagrecer, e eu falava que eu não era capaz de deixar de comer tal coisa, de não fazer isso, não fazer aquilo. Não, eu não conseguia. E ela falou pra mim, você é mais forte do que isso. E eu lembro muito bem desse dia, foi na casa da nossa avó, e eu lembro dela falar isso. Eu tava numa visita no Brasil, fazendo visita, e a gente conversando sobre isso. Já faz alguns anos, olha, se duvidar, uns 6, 7 anos isso. E isso ficou na minha cabeça. Mas engraçado que não ficou assim, de eu lembrando disso todo dia. O que teria sido ótimo se eu tivesse lembrado disso todo dia, mas não. Ficou na minha cabeça quando... E vinha isso, né, na minha cabeça, quando eu via que eu conseguia realmente falar não para tal coisa que não era saudável para mim. E continuar vivendo. Eu via que eu era realmente mais forte do que aquela comida, do que aquela coisa que não me fazia bem. E eu acho tão importante quando a gente entende um recado de alguém no sentido bonito da coisa. Ela falou aquilo para me ajudar. Ela falou aquilo não no sentido assim, você é uma fraca. Ela realmente me mostrou assim, você é mais forte que isso. E isso mostra que a gente às vezes dá muito valor, eu já falei em outros, a gente dá muito valor para o que tá externo e a gente não dá valor pra gente. Então, se a gente começar a entender que sim, a gente é mais forte do que isso, a gente consegue. Então, um exemplo eu sempre, desde que me conheço por gente, eu fico nessa luta de emagrecer, de querer ter um corpo parecido com o que a sociedade fala pra gente que é o padrão, né? Que é o certo. E demora um tempo, não sei se é porque agora eu estou mais madura ou porque... Portanto que eu fui lendo, aprendendo, escutando, que hoje eu me cuido pra minha saúde. E na verdade eu fui descobrir que cuidando da minha saúde eu conseguia emagrecer. E muitas vezes o nosso problema não tá só no nosso estresse, que eu tenho que comer menos caloria, menos isso, menos aquilo. São vários fatores. E levou anos para eu entender, anos para eu descobrir o que fazer. Foi lendo livros que eu pensei, nossa, vou procurar uma naturopata, não sei o que é isso, vou ver o que é, mas lendo um livro eu entendi que nós somos diferentes, temos organismos diferentes, e isso faz com que a gente reaja de maneira diferente, porque às vezes você olha, eu olhava assim, nossa, eu não como metade do que essa pessoa come, e ela é mais magra que eu. Como que isso pode? Então, a gente é mais forte do que isso, a gente é mais forte do que a informação que passam pra gente, que a gente acredita que a gente é fraco. E já li vários, eu gosto de ler livros de saúde, onde falam assim, olha, se você tá com um problema, se você tá comendo errado hoje, a culpa não é sua. A culpa é da sociedade que nos mostra que você não deve fazer isso, deve fazer aquilo.
E a gente esquece de olhar pra gente de uma maneira individualizada, de pensar, não, eu, Andréia, eu posso com isso, posso com aquilo, ou pra mim isso faz bem ou não faz bem. Escutar realmente o meu corpo. E então foi lendo, foi me aprimorando, foi fazendo esse desenvolvimento pessoal que eu descobri coisas sobre a minha vida. E hoje não estou no meu peso, digamos, ideal, mas estou muito, 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 muito mais saudável do que eu era anos atrás. E sem sombra de dúvidas. Outra coisa que eu sempre falava pra mim, que eu nunca ia correr na minha vida. Fazer exercício correndo. Jamais. A minha irmã sempre corria, ela falava, você devia tentar. Eu, não, é muito chato, não gosto, não quero, eu não consigo. Nossa, se eu correr até uma esquina, eu já morro. E sempre falei isso pra mim, repeti isso pra mim várias vezes. E hoje o que eu tô conseguindo fazer? Correndo 5 km por dia. Sim, às vezes tem dia que eu não vou, mas é quase dia sim, dia não, eu tô lá correndo 5 km e tô fazendo em 32 minutos, tentando melhorar meu tempo e nunca me senti tão bem. E eu falo, se o meu eu do passado olhasse o meu eu hoje, não ia nem acreditar que hoje a Andréia corre 5 quilômetros. Que a Andréia já ganhou medalha, tipo, não de competição, mas de participação em corrida de 5 quilômetros. Então eu realmente descobri que eu sou mais forte do que eu imaginava. Eu sou muito mais forte do que eu imaginava. E esse episódio de hoje é para lembrar você, nessa segunda-feira, nessa semana que tá começando, lembrar você que, sim, você é mais forte. Você é muito mais forte do que você acredita, do que você tá pensando, ou até do que já te falaram. Sim, só depende de você. Então é da nossa vontade de querer aprender mais, da nossa vontade de querer se desenvolver. A gente vai descobrir coisas que você nem sonha. Outro exemplo é quando eu fazia aula de capoeira. Nunca fiz capoeira na minha vida no Brasil. Fui fazer no Canadá. E eu adorava a aula de capoeira. E eu sempre achava super difícil. Mas eu adorava. Eu saía super bem naquela aula. Eu saía pingando de suor, cansada, mas feliz. Feliz com os resultados. E eu lembro que o mestre João ainda fazia os passos, vocês vão fazer isso e isso. E eu chegava a dar risada, eu acho que eu dava risada até de nervoso, porque eu olhava assim, tipo, você não tá falando comigo, né? Você não tá querendo que eu, Andréia, faça isso que você tá me mostrando, né? E ele falava, não, pare de rir e faz, você consegue. E depois de umas 5 tentativas eu conseguia. Gente, era muito gostoso essa superação. Era minha, eu não tava competindo com ninguém, era eu mostrando pra mim mesma que eu conseguia fazer aquilo. Então, se hoje você não tem um hobby, uma atividade que você gosta de fazer, procure alguma coisa que você consiga acompanhar a tua evolução, que você consiga ver o quanto você está melhorando naquilo. Pode até ser uma leitura, por exemplo, tem técnicas de leitura que te mostram. Comece a ler um livro e vê em quanto tempo você lê o livro. Lendo de uma maneira que você está retendo tudo que você está lendo, né? E veja em quanto tempo que você levou para ler 10 páginas. No dia seguinte, faça de volta, coloque lá o cronômetro e marque 10 páginas e veja de volta. E você vai acabar pegando um gosto da leitura e você vai vendo que você vai começar a aprender, vai começar a ficar mais rápido para ler. E procure uma atividade, que nem eu agora tô nessa da corrida. Eu sei que, por exemplo, meu tempo de hoje, 5 km foi 32 e 3 centésimos de milésimos de minuto, enfim, não sei. Mas eu sei que a próxima vez que eu sei correr, eu sei que eu não quero fazer mais que 32, eu vou fazer pelo menos 32 ou menos. Então, esse ficou o desafio para mim mesma, eu não tô competindo com ninguém. Parabéns se alguém faz em 20 minutos, 15 minutos. Não tô lá ainda, eu não tô correndo para competir com ninguém, mas eu gosto de ver a minha superação. Eu gosto de ver o quanto que eu mostro para mostrar para mim mesmo que eu sou sim mais forte. Eu sou mais forte do que imagino, sou mais forte do que talvez já me falaram que eu era, e isso é o que importa. Então fica esse recado para hoje. Você é mais forte do que você imagina. Coloque isso na tua cabeça, repita isso várias vezes para você. Entenda que a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter consciência das coisas que estão acontecendo, voltar sempre
A partir do momento que a gente se desespera e acha que não vai dar certo, você para e pensa, não, peraí, isso é a minha cabeça falando comigo, é que nem o episódio anterior que eu falei, fala um silêncio, Bruno, pra tua cabeça e fala, não, eu vou ter paciência porque eu sei que eu sou mais forte que isso. Se hoje não deu, não tem problema, amanhã eu tento de novo e assim vai. E com o tempo você vai ver essa tua evolução. E, gente, é muito bom. É muito bom você olhar para trás e ver o quanto você melhorou, o quanto você evoluiu. E isso traz inspiração para todo mundo que tá te olhando também. Hoje saiu eu e meu marido correr, ele corre muito mais rápido que eu, corre faz um tempo muito melhor, tem bem mais fôlego. Então ele corria, saía na frente dele, dava a volta, vinha me buscar e assim ia. E é um incentivando o outro, e eu sei que eu corro mais rápido quando ele corre junto também, porque eu vejo ele correr e eu quero correr mais rápido. Quando a gente chegou em casa, como tava nós dois fora correndo, cheguei em casa, a esteira tava ligada, minha filha tava correndo, e descobri que meu filho já tinha corrido também antes da gente chegar. Então, a gente inspira eles, a gente mostra para eles que a gente corre não para nos maltratar, não como castigo, mas sim porque a gente está procurando uma vida mais saudável e que a gente quer ficar bem. E ensina para eles isso também. Nossa, ontem você fez isso, agora você tá assim. E pra gente ver essa nossa evolução, pessoal. Beleza? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Mais uma vez, meu Instagram dea.brito, Brito com 2 T's. Espero vocês lá para comentar o que você faz para deixar o teu dia mais, digamos assim, desafiador, que você sabe o que você vai fazer para se desenvolver mais, para ver que você deu aquele passo a mais e que teu dia valeu a pena. Beleza? Então, vai lá no meu Instagram, dea.brito. E muito obrigada por todo mundo que tá curtindo e comentando e compartilhando. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau.